mulher de Deus para um tempo como esse. A graça e a paz de Jesus, nós estamos aqui em mais um Talk para Elas, onde você é sempre muito bem-vinda. Hoje nós vamos meditar sobre as tempestades acontecem para todos os lados. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículos 8 e 9, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste-lhes firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo todo. Às vezes a gente precisa lembrar disso, de que não é só para nós que está batendo as tempestades. Nós falamos aqui recentemente sobre as duas casas, né? Os dois fundamentos, a areia e a rocha. A gente falou sobre as tempestades que elas vêm, sobre as duas casas. Elas podem até estragar um pouquinho uma, mas ela não tem poder de destruir uma casa que é firmada sobre a rocha, que é Jesus, que é a palavra de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre lembrar de que os nossos irmãos também estão passando por necessidade, também estão passando por tribulações e que nós não estamos sozinhos. Sabe, eu gosto de meditar, na verdade, quando eu penso que Jesus, quando falou para os discípulos assim, vamos atravessar o mar e vamos lá para Decápolis. Vamos para a cidade de Gadara, tem uma missão para fazer lá. E aí eles atravessaram e quando chegou lá, antes de chegar, na verdade, naquela cidade, eles passaram por uma tempestade. E Jesus dormia. E os discípulos apavorados, porque a Bíblia diz que os ventos sopravam e o barco já estava se enchendo de água, eles estavam com medo. E ele disse, ei, acorda, Senhor, se não te importa que pereçamos. E Jesus acorda, acalma o vento, o mar. E então os discípulos falam, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Já falamos disso aqui também. E aí, enquanto os discípulos ficam abismados, quem era aquele homem? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Enquanto, em contrapartida, Jesus fala para eles, por que vocês não fizeram alguma coisa? Por que não tendes fé? Por que vocês são tão tímidos? Ou seja, antes de chegar lá naquela cidade, eles passaram uma grande tempestade. E aí a gente vê que foi assim, foram horas seguidas onde pessoas estavam passando tempestades simultaneamente, porque eles atravessam aquele mar, eles libertam o gadareno. Aquele homem que ninguém podia mais com ele, em outro evangelho diz até que eram dois, e ele estava longe da sua família. Jesus acalma também, não só a tempestade na natureza, mas Jesus acalma a tempestade na natureza humana. Aquele homem vivia pelos sepulcros, ele estava saindo dos sepulcros, ele era jogado nos desertos. A Bíblia diz que aquele homem não andava mais vestido, ele era dominado por uma legião de demônios. Aquele homem estava ausente da sua família, tanto que no final, depois da sua libertação, ele fica tão maravilhado com aquilo que Jesus fez para ele, que ele diz assim, deixa eu ir contigo. Como quem diz, eu não posso ficar aqui, olha como era a minha vida sem o Senhor, e agora eu não posso te largar. Mas Jesus disse para ele, não, você vai ficar, você vai para a tua casa e para os teus, e vai contar para essa cidade, para a tua família, a compaixão que eu tive de ti. Então Jesus acalma a tempestade na vida daquele homem, que certamente tinha uma família sofrendo junto com ele. Ele sai dali e vai para o outro lado novamente. Desembarcando, ele encontra Jairo, um outro homem que também estava passando uma tempestade. Sua filha estava beirando a morte. E ele está aflito, ele fala, mestre, vem comigo. E então Jesus decide ir com ele. No meio do caminho, ele encontra uma outra mulher, a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que sofreu uma hemorragia há 12 anos. E aquela mulher também suplica a Jesus que... Suplica não, ela toca, né, na orla do vestido de Jesus secretamente, achando que ia ficar secreta, mas Jesus falou, opa, alguém me tocou porque eu sei que de mim saiu virtude. Então, esse cenário, essa história que a Bíblia narra, elas acontecem ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo que aquele gadareno estava lá sofrendo, o Jairo estava sofrendo, a mulher estava sofrendo. Se a gente ficar aqui só meditando nesses três, são 3 pessoas passando tempestades ao mesmo tempo. É o que nós lemos aqui na Epístola de Pedro. Resiste. Resiste esse diabo que ruge como um leão, mas ele não é um leão. Resiste firme na fé, porque ao redor do mundo existem muitos irmãos passando, sofrendo, passando necessidades, passando tribulações, mas nós vamos vencer. Então a palavra que eu deixo para você é que você nunca pense que tá difícil só pro seu lado. Não. Todos nós temos o dia mau. Todos nós temos motivos de sorrir, outros dias motivos de chorar. Você não está sozinha. Levanta a sua cabeça. Creia que tem um Deus que cuida de você e que também cuida dos seus irmãos ao redor do mundo. E firme na fé, inabalável. Nosso fundamento é Jesus Cristo. Ele acalma o vento, o mar, ele põe as estrelas no lugar. Ele é Deus, ele é Senhor, é ele quem comanda a nossa vida. Então que o seu coração se encha de esperança e saiba que essa tribulação, essa luta, ela tem hora para acabar. Que Deus abençoe você, te encha de esperança, de fé, para que você seja inabalável. Deus te abençoe, fique com Deus, tchau. Sou mulher.